Salve, salve, galera nerd, boa tarde, boa noite, não importa os horários. Bem-vindo ao nosso canal e bem-vindo ao podcast. E hoje estamos aqui com o mano Pedrinho, Fala, galera! mano Serginho. Fala, galera! E hoje nosso podcast é sobre a série Falcão e Soldado Invernal, que teve um final épico, na minha opinião, foi uma série muito boa. E Pedro, qual é a sua opinião sobre a série? Cara, eu achei uma série com um tema muito bom, entendeu? Falou de vários temas que a gente acontece hoje em dia e que a gente vai debater com isso. E eu acho uma série que fechou muito bonitinha. O que você acha, Washington? Então, vamos lá, cara, o que eu acho? Bem, assim, durante os dois filmes, que foi primeiro o Capitão América, o Soldado Invernal e mais o Guerra Civil, é muito difícil tirar o fato de que ele já tentou destruir o Capitão e os Vingadores, entendeu? Então, assim, vendo ele de uma forma diferente, chegando ele como um, sei lá, talvez um novo herói ou um anti-herói, entendeu? Ainda parei muito no passado. E sobre a série, cara, eu me impressionei de verdade, entendeu? Por um exemplo, sobre a história do primeiro Capitão América, eu pensava que fosse o próprio Steve Rogers, cara, mas na verdade era o outro. Pô, primeiro mesmo, mas infelizmente tem a sua história bem triste, né? Utilizado como cobaia, entendeu? Mas assim, na força, não foi como um exemplo do Steve Rogers, mas no caso dele foi mais pelo fato de ele ser negro, que muitos não tinham tanta liberdade, entendeu? E também pelo fato de que era muito utilizado como cobaia na época, e também por ele ser o primeiro Capitão América, entendeu? Relativamente, eu fiquei muito impressionado. E alguns fatores que a própria série demonstra, entendeu? E se eu falar que vai ficar enorme, Pedrinho, de verdade. Pegando o gancho do nosso amigo Washington, a minha leitura que eu tenho da série, que foi mais na pegada do preconceito, sobre o racismo, sobre a desigualdade social e sobre a supremacia dos poderes, Senado, Câmara, Presidência, e foi uma série que bateu muito sobre isso. E você, Pedro? Eu também concordo com isso, cara. Eu até falo que eles pegaram muita coisa do tempo atual que a gente tem, com pessoas que vêm de países que estão em guerra, ou pessoas que vêm de regiões em perigo, ou até mesmo aqui no Brasil, nordestinos que vêm para o Brasil. Eles pegam muito esse tema, né, do imigrante, no caso. O que a gente vai falar com mais clareza mesmo, foi um produto cinematográfico muito bom, assim, não teve muitos efeitos especiais, porque não jogou muito pro lado de heroísmo, herói supremo, semideus, essa coisa toda, né? Foi mais em padrão militar e no máximo um super soldado, super soro, né? Verdade. Mas a minha opinião, essa série foi elaborada pela Disney, pela Marvel, no intuito sobre o preconceito, sobre o racismo, e talvez deve ter sido inspirada sobre a morte daquele americano negro, George Foreman, que teve uma movimentação negra muito intensa lá nos Estados Unidos. Então a série veio para mostrar isso, né? Uma nova realidade. Sim, eu concordo, Serginho, só que assim, muita gente debate assim de vez em quando, a série super-herói tem aquela coisa de o herói contra o vilão, o herói contra o anti-herói e tal. Eu vejo, cara, como essa série debateu alguns assuntos e o vilão no final era o preconceito, era um modo de ver diferente as pessoas. Sim, a menina, ela usava uns métodos, vamos e viemos, né? Ela usava uns métodos bruscos para chamar a atenção das autoridades. Foi um movimento muito forte que ela criou. Também imagino, eu entendo a dor dela, né? Quando o Thanos fez o estalo lá, que sumiu aquele povo todo, e depois de 5 anos, as pessoas já alocadas, já no trabalho, já com tudo, aí tem que sair das suas próprias casas, né, mano? Sim. Aí é forte. Então esse movimento dela, pode ver que a frase deles são um povo só. Ou seja, não é só o povo deles, é o quem veio e quem estava. Então os poderes tinham que dar apoio àquele povo ali, né? O maior problema que a gente vê isso é que o governo não apoiou, entendeu? Mas isso acontece na maioria dos países que a gente vê, alguns países com conceitos retrógrafos que a gente tem hoje em dia, que não vê essa visão e tal. E também a gente bateu muito nessa série do militar, do trabalho do militar, como o próprio agente americano apareceu, né, Serginho? O agente americano, ele aparece ali como um soldado que tem
tende a cumprir a sua missão a todo custo, não importa os métodos usados para cumprir a sua missão, entendeu? Ele é bem militarismo, mas ele parece que no final da série ali, ele já toma uma postura diferente. Quando ele vai lutar com a menina e o povo e aqueles sequestrados vão cair, ele lembra a medalha dele de honra e vai lá e salva aquele povo daquele acontecimento. Aquilo ali foi um ato nobre da parte dele. Ele ganhou no meu conceito, que até então a gente só vinha dando porrada nele. Eu concordo. Ele mudou bastante, eu acho. Eu também vejo também o lado dele. Eu acho que ele melhorou como personagem. Ele é incrível como personagem, assim, com seus dilemas, seus problemas. Mas eu também bato também no Soldado, que eu acho que o Soldado Invernal ele também teve um crescimento muito grande, cara. E voltando pro Oséias, né? Sim. Nosso amigo Osh deu a deixa aí. Sim. Ele foi um militar que ele sobreviveu aos testes do soro super soldado. Sim, ele foi o primeiro capitão. E foi submetido a vários exames de laboratório, tudo aquilo. E ele teve uma homenagem muito linda no final da série, que foi muito tópico. E ali traz, gente, que tem pessoas boas, né? Sim, concordo. Cara, assim, a gente tem que manter ainda a fé e a esperança, eu acho. Até nem que um dia esteja mais escuro, uma noite, um brilho de luz vai acabar iluminando tudo, eu acredito nisso. E assim, como eu já falei, essa série ela não bate só no clichê, já falei isso. Você tem que ver ela por outra visão, por outro ângulo. E isso é todo um contexto que a gente está passando hoje em dia, né? É todo um contexto. Que pena, né, que a gente não tem, assim, nada sobre o Capitão América Negro, porque foi um gibi lançado lá nos Estados Unidos e foi lançado só lá, não foi exportado para outros países. Então a gente não tem muito conteúdo sobre ele. Espero que um dia a Disney ou a Marvel ela explore um pouco esse personagem que é legal. Ela já explorou um pouco na série, né? Mas assim, dá uma luz, mostrar ele em missão, mostrar ele sofrendo, para concretizar aquela luta ali, que diz que tem 2 quadrinhos deles que lançou, que o quadrinho não vieram pro Brasil, a gente já falou. E eu acho também, cara, que a gente tem que também ter uma coisa que a série bateu, não bateu muito, mas bateu foi a Agente 13, né? Que surpreendeu no final. Agente 13 é o mercador do poder. E assim, eu sempre desconfiei que ela poderia ser. Ela aparecia do nada, mano. Ela era meio fria, meio calculista. Caiu bem aquele personagem, né? Eu achei estranho também, eu concordo. Eu achei que a Agente 13 era uma personagem que ela poderia ser. Eu achei estranho isso, que eu até falei isso com o Serginho, que ela foi muito pouco aproveitada, né? Nesse caso. A gente também teve diversas teorias que foi quebrado no episódio, como o próprio Dr. Doom aparecendo, que muita gente teorizou, ou que a gente ou já falavam de alienígenas ali também. Não, mas foi mais bem aquela pegadinha militar e terrorismo e inclusão racial, não foi mais essa tipo de pegada mesmo, a série. Eu também acho isso, e eu gosto da trajetória, vamos falar um pouco mais, Serginho, do Sam. Eu acho que a trajetória dele é muito boa, sabe? Sim. No caso de ele tem... Eu vou te falar, eu achava, né, que ele era um personagem fraco para carregar aquele escudo, mas ao desenrolar, mano, eu mudei totalmente minha opinião. E você ao contrário, né? Você já bateu naquela tecla ali que ele honraria o escudo, e ele honrou com certeza. Sabe por quê? Quando eu vi o Sam entregando o escudo do capitão, eu entendi o lado dele, entendeu? O peso que ele tinha, talvez ele poderia virar, não peguem meu mal, gente, mas um agente americano, talvez com aquela pressão tão grande, entendeu? Principalmente porque ele ia ser o segundo Capitão América negro, então... Isso. Mas assim, naquela época que ele entregou o escudo, ele nem tinha muito conhecimento sobre Oséias, né? Sim, vamos e viemos. E também ele não se sentiu preparado para carregar aquele legado, porque a sociedade viu o Capitão América como um louro dos olhos azuis mesmo. Sim, eu concordo. Não via um negro no poder, né? Sim, mas graças a Deus está mudando isso. Devagarzinho, mas tá. Mas a gente já teve um presidente negro, né? Então já tem isso, e a gente tem muitas pessoas que vão mudar. Eu acho que vai aparecer mais gente, eu espero que apareça.
Eu acho que não importa quem seja, a cor que seja, tem que ser uma pessoa justa, entendeu? Isso aí. Que vê pelos pobres, né? Pelos necessitados, que vê pelos oprimidos, pelas pessoas que